E aí, gente, boa tarde. O quórum diminuiu, hein? Por que será? Será? É? Ou será que desistiram? Se desistiram, bom para vocês também. Menos concorrentes. Tá? Beleza? Tô brincando aqui. Ó, trouxe o chocolate aqui, 2 horas a gente compartilha aqui. Tá? Por que 2 horas? Porque vocês voltaram do almoço ainda, estão acordados 2 horas, eu sei que começa a bocejar, né? Aquele soninho, então daqui a pouco a gente passa aí o chocolate. Tá? Bom, vamos lá. Olha só. 2 assuntos aqui. Um deles, né, vai acompanhar a gente até praticamente o final da aula de hoje, né? Relembrar aqui a natureza, né, das contas, tá? No material que vocês têm e eu disponibilizei, que vocês vão ver, para quem não viu ainda, a gente fez uns quadros bem intuitivos, tá? Que aí é importante que vocês façam, né, essa leitura desse quadro, observem, a gente vai fazer essas relações posteriormente com outros lançamentos. Então, em regra, na contabilidade, meus amigos, por que no balanço patrimonial os dois lados batem? Porque, na verdade, na contabilidade, eu tenho uma premissa que é muito básica, que eu tenho aplicação de recursos de um lado e origem de recursos do outro lado. Ou seja, eu não posso aplicar recursos no ativo sem origem. Não faz sentido isso. Eu preciso obter o recurso em algum lugar para aplicar em outro, simplesmente assim. Tá? Então, por isso, por exemplo, tá? Que as contas de ativo no balanço patrimonial são chamadas de aplicações de recursos. Tá? Por quê? Porque o meu ativo é o momento em que eu aplico o recurso que eu obtive em algum lugar, no estoque, numa máquina, num veículo, ou aplico no próprio, na própria conta bancária da empresa. Então, um ativo é sempre aplicação de recursos para a contabilidade, ok? Então, por favor, não façam correlação com a conta bancária de vocês. Jamais façam isso. Senão vocês vão errar sempre. Tá? Esqueça a conta bancária para fins de contabilidade. Contabilidade é aplicação versus origem de recursos. Então, por isso, o ativo é uma conta de natureza devedora. Por quê? Porque ela deve ou a um passivo, ou um patrimônio líquido, ou até mesmo uma receita. Com o passar do tempo, vocês vão observar justamente esses lançamentos contábeis aqui. Tá? Da mesma forma que a despesa também é aplicação de recursos. Por quê? Vocês concordam que despesas está relacionada a consumo de recursos? Assim, para eu ter despesa é porque eu estou consumindo algum recurso meu, certo? Despesa com energia elétrica, com juros, salários, né? Então, despesa na contabilidade também é consumo de recursos. E o consumo de recursos é um tipo também de aplicação de recursos, tá? Agora, vamos olhar agora para o lado das origens, né? Ou seja, o passivo, né, que são as obrigações com terceiros, são origens de recursos que a empresa busca com terceiros. Pense no seguinte, peguei um empréstimo, 100 mil reais. Pô, peguei um empréstimo de 100 mil reais, entrou 100 mil reais na conta bancária, concordam? Mas também gerou um passivo de mesmo valor. Então a pergunta que eu vou fazer é, qual foi a origem daquele dinheiro que está no banco? É um empréstimo, é a minha dívida, né? Ou o proprietário de capital fez um aporte de capital na empresa, colocou 50 mil reais na empresa e esses 50 mil reais foram automaticamente aplicados na conta corrente da empresa. Pergunta que eu faço, qual foi a origem dos 50 mil reais? O valor empregado pelos proprietários de capital. Eu apliquei aonde? Na conta bancária da empresa. Perfeito? E a receita é a mesma coisa. Quando a empresa gera uma receita de venda, por exemplo, por mais que ela não receba à vista, receba a prazo, mas vamos imaginar que ela receba à vista. Ah, vendi um produto, vendi à vista, né? Ou seja, se eu vendi à vista, entrou no caixa da empresa, vocês concordam? Mas qual foi a origem daquele caixa? A receita com a venda, meus amigos. Então, a receita também é uma origem de recursos. Se vocês entenderem essa lógica, facilita em 90% a vida de vocês os lançamentos contábeis. Claro que existem transações que são mais complexas, que envolvem um conhecimento um pouco maior, mas todos esses itens estão alocados, né, a esse entendimento. Por que eu não trabalhei com as contas redutoras ainda, né? Porque se eu entendo essa parte aqui, as redutoras são consequência, tá? Porque as redutoras são contas que diminuem o saldo da conta que elas estão vinculadas e por isso tem natureza o quê? Contrária. Então, por exemplo, se o ativo tem natureza devedora por ser uma aplicação de recursos, a redutora do ativo só pode ter natureza
credora. Se o passivo tem natureza credora, por ser origem de recursos, a sua redutora tem natureza devedora. Tá? Então, ou seja, mais importante é entender essa dinâmica aqui, que para muitos pode parecer impossível e não é. E é muito engraçado, né? Quando assim, em todos os preparatórios, né, que eu fiz, né, até hoje, né, principalmente aqueles que a gente trabalha antes do edital, né? Que o mais, assim, o mais correto é o estudo antes do edital. O edital aberto é correria, ainda mais esse aí que a prova veio até mais cedo do que a gente imaginava, né? Então, todos os preparatórios que eu trabalho, né, assim, com mais calma, quando chega a sala de débito e crédito, é muito engraçado, cara. Metade da turma não volta na aula seguinte. É muito engraçado isso, né? Aí depois o pessoal até retorna e tal, meio bolado, meio desconfiado, né? Por quê? Porque é uma dinâmica própria da contabilidade, tá? Somente a contabilidade tem essa dinâmica. Só que assim, isso faz sentido? Para mim, total. Não só porque eu sou contador, não, tá? Porque isso já tem mais de 500 anos, né? E ninguém nunca conseguiu mudar essa lógica da contabilidade, tá? Então, ou seja, considerando aí que ativos e despesas são aplicações de recursos, possui natureza devedora. E aí o ponto importante, contas de natureza devedora aumentam por débito. Podem diminuir seu saldo? Sim. Quando diminui a crédito. Mas se houver saldo, obrigatoriamente saldo devedor. Anderson, você está me dizendo então que eu jamais posso ter um saldo na conta banco negativo? Não pode. Contabilmente não. No seu extrato bancário sim. Mas na contabilidade não. Ué, mas qual é a lógica disso? Esquisito essa lógica, né? Não é esquisito não. Pensa no seguinte, quando você está negativo no banco, você tem um passivo com o banco. Concorda? Então, ou seja, contabilmente o saldo é zero, né? E o valor que você tem que pagar ao banco está um passivo. Entendeu a lógica? Então, ou seja, eu não posso ter conta virada. Estoque negativo. Como é que é estoque negativo? Como é que é isso? Eu até falei para vocês na turma do prédio e tal, lembra da história do estoque negativo, que eu peguei uma consultoria? Como é que o estoque é negativo, gente? Só que eu fui perceber depois que a empresa comprava um insumo por quilo, mas ela, na verdade, ela movimentava ele a metro. E ela tinha que fazer a conversão de quilo para metro. E o abençoado que dava entrada não fez. E aí ele entrou com um valor, a unidade de medida, em tese, estava quilo, e quando ele baixava 500 metros, não tinha 500 quilos, tinha 500 metros. Mas como ele não fez a conversão, o sistema também não estava travado, baixou lá 500 quilos. Ele não tinha 500 quilos, aí o estoque foi negativo. Cara, até eu achar isso, nossa senhora, eu demorei o dia quase todo lá, né? Mas então na contabilidade isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, tá? Então, ou seja, da mesma forma que passivo, PL e receita, que são origens de recursos, que têm natureza credora, porque são as fontes de recursos, elas aumentam a crédito, diminuem a débito e, se houver saldo, obrigatoriamente credor. Então, fornecedor, salário a pagar, imposto a recolher, empréstimo a pagar, o próprio capital social, todos eles, se tiverem saldos, necessariamente credor, tá? Então esse é um ponto fundamental para vocês entenderem quando a gente for falar mais de lançamentos contábeis, tá? E aí ressaltando que as redutoras têm natureza inversa, né? Então, ou seja, redutora do ativo, natureza credora, redutora do passivo, natureza devedora, porque justamente é o inverso, tá? Vou deixar esse quadrinho aqui, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, para falarmos sobre balancete, tá? O balancete, a Sebrasp gosta muito, ora com questões teóricas e ora com questões práticas, que ela coloca um monte de conta lá embaralhada para você identificar quantas contas são devedoras, quantas contas são credoras, né? Isso é o pesadelo de muitos candidatos, na verdade, né? Porque nem sempre eu domino todas as contas, né? Todas as nomenclaturas, tá? Mas por hora eu vou trazer a parte conceitual, tá? O balancete de verificação não é uma demonstração contábil, tá? É obrigatória. Alguns chamam de demonstrativo, não é demonstração, e eu chamo de relatório. É um relatório gerencial, tá? A empresa usa para fins próprios, tá? Que evidencia se o método das partidas dobradas, e esse método é o que mesmo, hein? Esse método, qual é a lógica desse método, partidas dobradas? Débitos iguais a
créditos, né? Então, no balancete, eu verifico se o somatório de débitos e créditos está igual, né? Então, ou seja, eu observo justamente se a entidade está utilizando o método das partidas dobradas, tá? Ressalto, embora o balancete me gere essa observação, eu posso afirmar que o balancete identifica qualquer erro de lançamento? Jamais. Não é o propósito do balancete. Agora, claro e evidente, se eu fizer algum lançamento que não atenda às partidas dobradas, o balancete vai me dar um erro. Porque eu vou ter mais contas devedoras do que credoras ou vice-versa. Aí vai dar diferença, eu vou ver que houve um erro. Mas eu posso estar com débitos e créditos exatamente iguais e ter diversos erros no lançamento. Ué, por que isso? Ué, porque na verdade, por exemplo, eu posso ter trocado uma conta de estoque por uma conta de caixa e as duas são devedoras. Eu posso ter trocado uma conta fornecedor por uma de PL e as duas são credoras. Então repare que os lançamentos podem ser errados, mas eu respeitei as partidas dobradas, né? Então o balancete, se vocês tiveram uma questão dizendo que o balancete tem a obrigação de verificar se os lançamentos estão corretos, não é verdade, ok? É justamente para verificar a igualdade matemática entre débitos e créditos, ok? Tá? Outro ponto importante, não é obrigatório, tá? Por não ser obrigatório, aí tem um ponto importante, né? Eu não tenho lá uma periodicidade obrigatória para ser apresentado. Posso apresentar mensalmente, semestralmente, tá? Assim, sugere-se que se a empresa venha a fazer, que seja pelo menos mensalmente, né? Mas se a banca quiser falar que o balancete, o balancete poderia ser elaborado semanalmente, pode. Meio maluquice, né? Na prática, né? Mas poderia, porque ele não é obrigatório. Então a empresa, ela elabora na recorrência que ela acha importante. Tudo bem em relação a isso? Tá? Outro ponto importante, embora o balancete seja utilizado para finalidades internas, muitas das vezes ele vamos dizer assim, disponibilizados para fins externos. Por exemplo, eu estou fazendo um valuation de uma empresa, aí eu pedi as demonstrações contábeis, mas também pedi o balancete. Porque nas demonstrações contábeis, as contas, os grupos estão muito consolidados, né? Então no balancete eu estou olhando com mais detalhes, né? Então quando isso é disponibilizado, obrigatoriamente precisa ter a assinatura do profissional da contabilidade, né? Que elaborou, né? aquela informação. Como vimos aqui no processo contábil, o balancete é extraído do livro Razão. Lembra nós botamos lá? Diário, Razão, balancete. E devem constar no balancete todas as contas, né? Sejam elas patrimoniais, de resultado e também as redutoras. Todas as contas precisam constar no balancete. Até aqui, ok? Tá? E uma questão aí que caiu recentemente, que até me pegou na verdade, né? É o seguinte, normalmente existem 4 tipos de balancetes. São os mais comuns, tá? Mas entrou uma questão aí recentemente que quando eu fui fazer eu até eu errei, né? E, enfim, coisa de Sebrasp mesmo, tá? Assim, coisa de Sebrasp. Então, por exemplo, balancetes mais comuns, 2 colunas, 4, 6 e 8. O de 2 colunas só mostra o saldo final devedor e o saldo final credor. Pronto. Só o resultado final, sem nenhuma informação anterior. 4 colunas, que nem faz sentido, né? Saldo inicial ou devedor ou credor, a movimentação a débito do período, a movimentação a crédito do período, saldo final ou devedor ou credor. Então, ele suprime, na verdade, né, 2 colunas, né? Ou seja, é porque ele coloca uma coluna só, ou para débito ou para crédito, tá? 6 colunas, que parece ser mais razoável, né? Uma coluna para saldo inicial devedor, uma coluna para o saldo inicial credor. A movimentação da conta a débito, a movimentação da conta a crédito. E aí o saldo final devedor e o saldo final credor. E de 8 colunas, que é o mais completo, pelo menos aparentemente mais completo, né? Saldo inicial devedor, saldo inicial credor, movimentação a débito, movimentação a crédito, resultado a débito ou resultado a crédito. Saldo final a débito, saldo final a crédito. Professor, não entendi esse resultado final.
Pensa no seguinte, eu tenho uma conta chamada estoque. Estoque é o que ali? Ativo, né? Ativos é natureza devedora. Se tiver saldo, devedor. Então vamos supor que inicialmente o meu saldo de estoque está de 100. Tá? E a conta devedora aumenta como? A débito. Então se eu comprar estoque, vocês concordam que eu estou debitando a conta estoque? E se eu vender, na hora de baixar, eu vou diminuir a crédito? Então vamos imaginar que eu tenha comprado R$300 de estoque, então aumentei meus débitos em 300 e vendi metade dessa compra. Então estou baixando aqui a metade do que eu comprei. Então vocês concordam que o resultado dessa conta é devedora em 150? O resultado, né? 150. Então 100 mais o resultado, saldo final, 250. Então pressupõe-se que quanto mais colunas, mais informação o balancete vai ter. E aí, curiosamente, né, caiu numa prova desse ano, dizendo o seguinte, ó, nem sei se eu botei aí. Botei? Né? Que os balancetes devem ter obrigatoriamente de 2 a 8 colunas. Tá errado. Aí tu fala assim, ó, mas tá errado? Por quê? Porque como não é um relatório obrigatório, a empresa poderia fazer outros tipos de balancete? Até poderia. Agora, em off, ou não em off, né? Não sei que tipo de balancete ela faria. Né? A 10 colunas, tá, vai botar o que mais? 12? Não faço ideia. Mas, cara, prova pode tudo. Né? E Sebrasp adora essas subjetividades, entendeu a lógica? Ou seja, eu falei que os mais comuns são de 2, 4, 6 e 8. Por não ser obrigatório, cara, a empresa poderia inventar um balancete de 10 colunas para ela. De 12, maluquice? Maluquice. Faz sentido? Não faz. Mas, cara, é a banca. A banca está trabalhando com o conceito de que não é obrigatório, logo a empresa teria a possibilidade de fazer outros balancetes para ela. Ficar atento a essas subjetividades que a Sebrasp gosta, né, de pedir em prova. Tudo bem em relação a isso? Mas no mínimo seriam 2. No mínimo seriam 2, né? Aí sim, no mínimo seriam 2, né? Na realidade, né? Vamos imaginar que ele... olha só que maluquice, né? Eu tô aqui já pensando na Sebrasp doida, né? No mínimo seria 2, mas considerando que ela tem uma de 4 colunas, né? Que fale aqui, por exemplo, que o saldo final poderia ser ou débito ou crédito, vai que ele fala assim, não, ele pode ter uma coluna só de saldo final ou débito ou crédito. Aqui, tô aqui, tá? Conjecturando, né? Então, ou seja, para Sebrasp, se ele falar que pode ter uma coluna, pode. Na prática, faz sentido? Nenhum, mas pode. Beleza? Então, essa é a grande questão aqui, tá? Então, ó, balancete 34. Olha o que ele fala lá. Um balancete de verificação deve ter no mínimo 2 e no máximo 8. Foi o que nós falamos, né? Poderia ter uma? Não vejo motivo, mas poderia. Poderia ter de 10? Não vejo como, mas poderia, porque não é obrigatório, então a empresa pode fazer a estrutura que ela achar devida. Se é obrigatório, aí não, eu tenho que respeitar a norma, né, ou a lei, né, que trata do assunto. Mas como não é, né, ela pode modificar aí essa estrutura. Tudo bem para vocês em relação a isso? Tá? Oi? Tá errado, tá errado. 34, errado. Deixa eu ver aqui. 35, ó. O balancete é utilizado para fins de verificação, encerramento do exercício social ou avaliação de ajustes necessários, sendo muito utilizado para fins de levantamento do balanço patrimonial, mas, diferentemente do balanço, não contempla forma comparativa. E aí, o balancete não contempla informação comparativa? Contempla na medida que ela tem saldo inicial e saldo final em algumas colunas aqui, certo? Né? Na primeira, de fato, não tem comparação, né? Mas nas demais ela tem saldo inicial e saldo final, é uma forma de comparação. Então a questão está errada, ok? Vou pular aqui a de estorno, tá? Depois a gente fala sobre ela. 36. O balancete de verificação está associado ao livro Razão, expressando de forma sintética todas as contas do Razão e seus saldos, podendo apresentar ou não suas movimentações. Certo ou errado? Ou seja, o balancete vem do Razão, certo? Não é isso?
E com base no que eu mostrei aqui, ele pode apresentar ou não movimentação, certo ou errado? Certo, repare que aqui ó, só mostra saldo. Não mostra movimentação. A movimentação é a partir de 4 colunas. Então essa está certa. Tá? Os balancetes periódicos substituem a necessidade de um balanço anual? Pô, eu já pararia por aqui, né? Ou seja, balancete não é obrigatório. Já o balanço patrimonial é. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil. Claro que o balancete, ele me facilita a elaboração do próprio balanço. Na medida em que, se eu identifico que débitos e créditos são iguais, quando eu vou apurar meu resultado e transfiro o resultado para o balanço, a tendência é que o balanço feche, né? Ele me possibilita isso, mas dizer que substitui não faz sentido nenhum, né? Então, 37 aí, errado, né? 38. O balancete de verificação utilizado nos balancetes inclui apenas as transações monetárias, excluindo itens como depreciação, ajustes de inventário. O que vocês acham nessa? A depreciação não entraria no balancete? Tem que entrar, ó. Todas as contas, ó. Todas as contas devem constar no balancete. Tanto a despesa com depreciação, quanto a depreciação acumulada, que é redutora do ativo, né? Ou seja, no balancete não pode faltar nenhuma conta. Perfeito? Tá? Sejam elas patrimoniais, de resultado ou redutoras. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, errada essa, né? 39 nós fizemos, 40 também. 41, ok. Eu pulei propositalmente aqui duas aqui, tá? Beleza. Eu vou deixar de estorno para depois, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos pular para 46? 46, para quem fez a aula comigo, né? Já no pré-edital, vai conseguir resolvê-la, tá? Deem uma olhada na 46, por favor. O que vocês marcariam aí? Oi? 46? Ó, reparem aqui que a questão está trazendo diversas contas diferentes, né? Contas de ativos, de passivos, contas de receitas, despesas, de PL, até redutoras mesmo, né? E ele está falando aqui o seguinte, olha só, considerando o rol, né, de contas apresentado anteriormente, extraído, né, da planificação contábil de uma entidade hipotética, julgue o item seguinte. Em uma escrituração por partidas dobradas, a conta caixa e equivalente de caixa poderia servir como contrapartida das demais contas apresentadas, né? Exceto a depreciação e a reserva legal. O que vocês marcariam aqui? Porque pensa o seguinte, está falando o seguinte, olha só, o caixa, ele poderia ser uma contrapartida tanto de uma despesa, quanto de uma receita, quanto de um outro ativo, de um passivo, né? Mas realmente, a depreciação acumulada não gera saída de caixa, vocês concordam? A depreciação é um registro contábil, pronto. Não gera efetivamente saída de capital, né, financeiro. A reserva legal é justamente a conversão do lucro em reserva. Ou seja, eu apurei lucro e parte desse lucro eu vou constituir como reserva. De fato, não gera reflexo no capital. Mas existem aqui pelo menos duas contas que também não geram reflexos no caixa. Por exemplo, assim, ó, o contas a receber gera, né? E quando eu recebo, entra o caixa. O título descontado é a mesma coisa, né? Eu tenho um passivo com o banco, que eu antecipei o recurso, e aí quando eu recebo, eu pago esse título. O estoque, se eu compro à vista, reflete o caixa. O imobilizado, se eu pago à vista,
reflexo no meu caixa. As instalações, se eu pago à vista, reflete no caixa. A depreciação de fato não reflete, é o que ele fala aqui. Fornecedor, se eu pagar fornecedor, reflete o caixa. Contas a pagar, se eu quitá-lo, reflete no meu caixa. E empréstimo e financiamento de curto prazo, se eu quitar ou amortizar esse cara, reflete no meu caixa. Olha a próxima conta aqui, ó. Juros passivos a transcorrer. Que conta é essa mesmo, gente? Ela serve para quê? Essa conta aqui, meus amigos, a Sebrasp ama isso aí. Ama, ama. Tá? Tiraram a foto aqui já? Não? É que eu vou mostrar aqui como é que funciona os juros a transcorrer aqui, tá? Foi? Cadê a outra caneta? Aqui foi, né? Não, a caneta mesmo, a outra. Ué? Não. Aqui, né? Oh, obrigado. Valeu. Então vamos lá, meu querido. Juros passivos a transcorrer. Como é que funciona isso? Eu peguei um empréstimo ou estou comprando alguma coisa a prazo. Tá? Então, por exemplo, seguinte, ó. Se eu compro à vista, compra à vista. Compraria 100, mas eu vou comprar a minha mercadoria a prazo, né? Vou pagar 120. Para pagar aqui, sei lá, em 4 meses, tá? Então o cara cobrou juros aqui, vocês concordam? Beleza. Mas sabendo que o estoque deve ser o valor equivalente à vista, né? Então vamos lá, se eu comprei estoque é conta de ativo e ativo aumenta a débito. Então, débito na conta estoque pelo valor de 100. Esse estoque foi comprado a prazo. Se é a prazo, vocês concordam que eu contraí uma obrigação? Então, eu contraí um passivo. E o passivo aumenta a crédito. Que passivo é esse quando eu compro a prazo? Quando eu compro a prazo, fornecedores. Só que eu vou pagar o fornecedor quanto? 120, né? Porque ele me vendeu a prazo. Vou pagar 120. Só que o estoque ele é o valor registrado à vista. Então vocês concordam que existe um gap aqui de 20, né? Só que os juros, aí ponto importante, né? Ele jamais pode ser reconhecido no ato da transação. Por quê? Porque quando se cobra juros, eu cobro juros mensais, né? Então, ou seja, olha, o juro só pode ser reconhecido a partir do mês seguinte, né? Ou daqui a 30 dias, que seja, né? Então, ou seja, vai entrar uma continha aqui, ó, chamado de encargos financeiros a apropriar ou a transcorrer. Esse cara aqui é uma conta redutora do passivo. Então, lá no meu balanço, quando eu faço essa contabilização, olha como é que fica isso, ó. Comprei o estoque a 100, tenho aqui um passivo de 120 e gerei um encargo financeiro a... Perdão, aqui, ó. Encargo financeiro a transcorrer no valor de 20. Então, repare que eu evidencio no meu balanço o meu passivo de 120,
mas evidencio também os juros que eu vou precisar reconhecer ao longo dos 4 meses. E aí, supondo que esse juro seja linear, né, que não é, na verdade, linear, né, porque são juros compostos, né, mas vamos imaginar que esses juros, né, sejam de R$5 por mês, hipoteticamente, tá? Então, ou seja, no mês 1, eu vou reconhecer R$5 de juros. Tudo bem para vocês? E como é que eu vou reconhecer isso? Uma despesa, né, financeira, né, ou seja, um encargo financeiro aqui de 5, porque a despesa aumenta a débito, certo? A despesa aumenta a débito, não é isso? E aí reparem que esse cara aqui é uma redutora do passivo. O passivo tem natureza o quê? Credora. E aumentei a crédito. E a redutora do passivo, natureza contrária. É por isso que fiz um lançamento a débito aqui. Então, quando eu reconheço o primeiro mês de juros, eu reconheço uma despesa financeira de 5 e eu diminuo o saldo dessa conta aqui em 5, ok? Se essa conta aqui foi devedora, quando eu lancei inicialmente, para reduzir o seu saldo, o lançamento o quê? Credor nela aqui, ó, de encargo financeiro a transcorrer de 5. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando essa conta aparece, envolve caixa? Não envolve caixa. Não envolve caixa. Porque aqui é só o reconhecimento dos juros, entendeu? Não necessariamente o pagamento. Perfeito? Tá? Então ela também é mais uma exceção à depreciação e à reserva legal. Vamos olhando outras aqui. Financiamento de longo prazo. Se eu tiver que pagar, afeta o caixa. Capital social. Se tiver um aporte de capital, afeta o caixa. Reserva legal, ele já falou que não afeta o caixa, não afeta mesmo, né? Ações de tesouraria. Sebrasp ama essa conta. Essa conta é o que mesmo, hein? Redutora do patrimônio líquido, né? Quando a empresa compra ações dela mesma, né? Receita de venda afeta meu caixa? Se for recebida à vista, sim. Agora, olha a próxima, ó. Custo de mercadoria vendida. CMV, afeta o caixa? E aí? CMV afeta o caixa? Em que situação eu uso essa conta, CMV? Quando eu vendo algo e baixo o meu estoque. Então, ou seja, se eu comprei o estoque por 50 e vendi por 100, a receita é de 100, ok? E o custo da venda? 50. Então, qual é o lançamento contábil? Débito no CMV, que o débito aumenta a despesa aumenta a débito, e eu dou baixa do estoque, né? Porque eu estou baixando o estoque. Se eu estou vendendo, eu estou baixando o estoque, certo? E o estoque é uma conta de ativo que diminui a crédito. Então, nesse lançamento não envolve o caixa também, tá? Então, se essa questão está errada, porque além da própria depreciação e além da reserva legal, né, não faço correspondência com caixa, juros passivos a transcorrer e nem o custo da mercadoria vendida. Despesa administrativa. Oi? Oi? 4. Depreciação acumulada, reserva legal, juros passivos a transcorrer e o CMV. Porque a reserva legal, ela é fruto do lucro, entendeu? Então, se do lucro que eu obtive, que de fato pode ter impactado o caixa, a reserva é proveniente do lucro. Então, eu só tirei do lucro e joguei para a reserva, não teve efeito caixa ali. Isso. Claro, vou fazer melhor aqui, ó. Posso apagar esse cara aqui? Ó, pense que eu comprei aqui, ó, um estoque por 100, tá? Aí comprei a prazo aqui. Gerou um débito na conta estoque de 100 e o crédito na conta fornecedores de 100. Todos vocês concordam porque o débito em estoque e crédito fornecedor? Porque eu estou aumentando minha conta estoque, o ativo aumenta a débito, eu estou aumentando um passivo e o passivo aumenta a crédito, ok? Tudo bem em relação a isso? Tá? Aí, vamos imaginar que eu vendi, né? Venda de 100% dos estoques por 150.
E aí sem considerar os aspectos tributários, tá? Por hora, tá? Então, ou seja, vendi, né? Vamos pensar aqui a prazo, né? Se eu vendi a prazo, entrou no dia do meu caixa? Se eu vendi a prazo? Não. Aí eu gero qual conta aqui? Se eu vendi a prazo? Cliente, né? Contas a receber, duplicata a receber, né? Alguma coisa, algum direito, né? Algum direito. Então vou trabalhar com a conta clientes aqui, que é o mais usual. 150, né? E aí gerei uma receita de venda de 150. Ok nesse lançamento? Debitei um direito a receber, que eu não recebi ainda, e creditei a receita, né? A receita aumenta a crédito, ok? Bom, se eu vendi o estoque, eu tenho que dar baixa do estoque que eu comprei, perfeito? Então aqui, ó, baixa do estoque, né? Então, ou seja, vou baixar o estoque que eu comprei, o estoque quando aumentou, o seu saldo aumentou a débito, e quando for diminuir a crédito. Crédito na conta estoque de 100, e aí vai entrar justamente quem? O CMV, que equivale a uma conta de despesa, e despesa também aumenta a débito. Por quê? Porque acontece? Se eu for lançar esse cara na DRE, ó, receita de 150, custo de 100, né? Na verdade, eu tive um lucro bruto de quanto? De 50. Então, o CMV pertence à DRE. Lembra do fluxo da DRE que nós fizemos? Receita bruta, menos dedução, depois menos custo de venda. Está justamente o CMV no custo de venda, para apurar quem? O lucro bruto, né? O resultado bruto. Perfeito? Então, confrontei a receita da venda com o custo daquela mesma venda, que foi 50 o custo e a receita de 100, lucro de 50. Então, vocês concordam aqui que não tem efeito caixa o CMV? Porque o CMV, ele, na verdade, ele baixa o meu estoque. É uma despesa que baixa meu estoque, então não tem efeito caixa aqui. Tudo bem para vocês? Ok? Ok mesmo, gente? Sim? Se não tiver ok, você me fala, me pergunta, hein? Tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. 10 minutos para dar o chocolate aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oi? Melhor café? Então vamos lá. Então já vou distribuir logo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, não pode dormir não. Ó, abre para mim e distribui um para trás. É um só, tá, gente? Porque tem muita gente aqui, hein? Eu só vou receber na Degrau no mês que vem só. Oi? Puder tirar um. Tira umzinho aí e bota pra trás. Oi? Alguém mais não? Alguém mais precisando? Precisa? Ok? Beleza. Então vamos lá. Vou deixar esse carinha aqui, tá? Por hora. Oi. Diga. Vamos lá. A primeira parte que talvez seja mais difícil é reconhecer quais contas eu uso no lançamento. Entendeu? Porque se eu identificar quais contas, isso aqui é consequência, entendeu? Porque, por exemplo, o débito e crédito é difícil, mas o que é mais difícil? Débito e crédito ou você classificar a conta? Possivelmente a classificação da conta. Entendeu? Porque se eu classifico como ativo, em algum momento isso aqui vai ter que entrar na cabeça de vocês, mesmo que seja por osmose, né? Entendeu? Porque assim, aqui tem um ativo, então ativo aumenta débito. Só que às vezes nem sempre eu consigo identificar que aquela conta é um ativo, né? E a gente vai trazer aqui, além do material de vocês, né, que tem um plano de contas grande,
a gente vai trazer várias situações aqui que eu vou falar, ó, quando acontecer isso, isso envolve uma conta X e uma conta Y. Por exemplo, quando eu vendo uma mercadoria, obrigatoriamente tem uma receita, né? Vendi uma mercadoria, receita, isso é fato. Prestei serviço, receita. Só que essa receita ou vai receber à vista ou vai receber a prazo. De toda forma, eu tenho um ativo ali. Só que quando eu recebo à vista, é a conta caixa ou a conta banco. Se eu recebo a prazo, ou vou receber a prazo, é um contas a receber. Então, eu preciso, primeiramente, identificar quais as contas que fariam parte de um lançamento contábil, entendeu? Que aí depois o débito e crédito ele é consequência. Por exemplo, na venda, como nós falamos aqui, ó, quando eu comprei um estoque, aí a interpretação, comprei um estoque a prazo. Aí, assim, inclusive o nosso próximo papo é justamente para vocês identificarem isso. Lançamento de primeira fórmula, segunda, terceira e quarta. Vamos falar sobre isso agora aqui. Lançamento de primeira fórmula é quando envolve uma conta devedora e uma conta credora. Então, obrigatoriamente, eu só tenho uma origem e uma aplicação. Então, por exemplo, esse primeiro lançamento aqui é de primeira fórmula. Quando eu comprei a prazo, pensa no seguinte, o que eu apliquei no meu ativo? O que entrou no meu ativo? Entrou estoque. Né? Então, o estoque é conta de ativo. Né? Mas qual foi a origem do teu estoque? O passivo. Entendeu? Então, a dificuldade de vocês inicial é identificar as contas para cada transação, que são inúmeras, de fato são inúmeras, né? Então, esse talvez seja o maior desafio de vocês, entendeu? Então, a gente vai trazer aqui, obviamente, várias transações para poder identificar as contas que pertencem a essas transações. E aí o débito e crédito é a consequência que a gente vai fazer justamente essa interpretação aqui. Por isso que esse quadrinho aqui vai ficar com a gente até o final. Beleza? Tá? Tudo bem? Seria de primeira fórmula porque estoque fornecedor apenas. Porque eu só tenho uma conta devedora e uma conta credora, entendeu? Mas se para prazo não ia ter a retificadora também? Não, então vamos lá. Quando eu tenho juros, eu já não tenho apenas uma conta devedora. Já não é a primeira fórmula. Mas se foi a prazo, por exemplo, então não seria a primeira fórmula. Mas estou falando o seguinte, aqui não teve juros. Estou falando, cada operação é uma operação. O cara me deixou comprar prazo para pagar 30 dias, ele não me cobrou juros. Aqui, repare que não tem juros, eu não coloquei juros aqui. Se houvesse juros, teria uma redutora do passivo, já não seria a primeira fórmula, entendeu? Então, é aí que a gente vai começar a brincar com os lançamentos, né? Ou seja, e aí a banca vai ter que deixar evidente ou não se tem juros. Porque às vezes ela bota um enunciado, ó, comprei a prazo, sem incidência de juros. Aí vai falar isso, muitas vezes. Opa, então não tem redutora do passivo na história, né? Primeira forma, entendeu? Então, vai depender muito do contexto do enunciado, tá? Eu ainda acho que a estatística é mais difícil, tá? Ó, esse é o macete mais fácil para absorver isso. Fórmulas de lançamento. Primeira fórmula, 11. O que seria 11? Uma conta devedora, uma conta credora. Segunda fórmula, 12. Uma conta devedora, duas ou mais contas credoras. Ficar atento a isso, tá? Que são duas ou mais. Já caiu em prova, inclusive, há muitos anos atrás. Era CESP ainda, né? Conta de segunda fórmula, lançamento de segunda fórmula, obrigatoriamente só vão ter duas contas credoras. Isso está errado. Terceira fórmula, duas ou mais contas devedoras e uma credora. E quarta fórmula,
duas ou mais contas devedoras, duas ou mais contas credoras, tá? Então, ou seja, vamos aqui elocubrar, né? Em cada situação dessa aqui. De novo, compra, tá? À vista, por exemplo aqui, né? De estoque por 100 mil reais. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Se eu comprei estoque, o estoque está aumentando ou diminuindo o seu saldo? Aumentando. E o estoque é conta de quê? Ativo. Por conta disso, natureza devedora. Então aqui, ó, débito na conta estoque de 100 mil reais. E agora um ponto importante, né? Eu estou pagando como? Pagando à vista. Se eu estou pagando à vista, está influenciando quem? Meu caixa ou banco, ok? Caixa e banco não são ativos, né? São recursos financeiros que eu tenho. Mas esse ativo está diminuindo ou está aumentando? Opa, diminuindo. Então não debito ele, sim credito. Então credito aqui ou conta caixa ou a conta banco. Vocês concordam em relação a isso? E aí agora a interpretação. Eu apliquei meu recurso aonde? No estoque. Então aumentei meu ativo, aumentando meus estoques aqui. E a origem? Foi no banco. O dinheiro que eu paguei, o estoque, foi no banco, foi a origem, né? Então aqui eu estou diminuindo o meu ativo. Então isso é o lançamento de primeira fórmula. Ok para vocês? Tá? De segunda fórmula, tá? Compra à vista, desculpa, compra de estoque por 100 mil reais, 50% à vista, 50% a prazo. E aí aqui a gente não vai ter juro, tá? Só para a gente visualizar, né? Justamente a diferença entre os dois aqui. Tá? Porque se tivesse juros já não seria de segunda forma, tá? Então vamos lá. Comprei estoque. Qual foi a minha aplicação de recurso? Apliquei recurso aonde? No estoque. Então, de novo, eu só tenho uma aplicação de recurso. Vocês concordam? Que é justamente o estoque. Já sabemos que o estoque vai aumentar o quê? Debitando. Agora a pergunta, quantas origens de recurso eu tenho? Eu tenho duas. Tem duas? Sim, senhor. Porque eu paguei parte à vista e parte vou pagar a prazo. Duas origens de recursos. Só que olha que interessante, uma origem é um passivo. Que eu estou contraindo um passivo. E o passivo aumenta a crédito. A outra origem é o caixa, que vai ser diminuído o seu saldo, que eu estou pagando uma parte dele naquele momento. Vocês concordam? Então, olha que interessante, estou aumentando um passivo a crédito e estou diminuindo um outro ativo a crédito. Mas os dois créditos somados equivalem ao valor do débito. Ok em relação a isso? Né? Então, ou seja, aqui, olha que lindo isso aqui. Nossa, vocês vão se apaixonar por contabilidade? Não é possível? Né? Então, ou seja, olha só. Paguei parte à vista, né? Então está saindo o dinheiro do banco. Por favor, não façam relação com o extrato bancário de vocês. E eu estou contraindo uma dívida, aumentando o meu passivo aqui. Então, ou seja, aumentei o meu ativo a débito, diminuí meu ativo a crédito, estou aumentando o meu passivo a crédito. Lembrando que esses dois são o quê? Origens de recursos. E esse cara é a aplicação. Aqui eu tenho uma aplicação e uma origem. Tudo bem para vocês aqui? Se vocês fizerem essa correlação, vai ficar muito mais fácil. Então, porque pensando no seguinte, se eu estou pagando parte dele à vista, o banco, que é uma conta de ativo, não está aumentando o seu saldo, está diminuindo, ele diminui a crédito. Entendeu? Já o passivo, ele está aumentando o seu saldo. Contrair um passivo, é um passivo novo, né? Então ele aumenta a crédito. Então reparem que eu posso ter duas origens diferentes, né? Mas que elas somadas equivalem à minha aplicação, que é justamente o estoque. Tudo bem para vocês em relação a isso? Tá? Então, lançamento aqui de segunda fórmula. E aí, gente, a Sebrasp ainda pode perturbar vocês. Tá? Mas aqui ainda, né? Ela pode falar o seguinte, ó. Estaria certo um lançamento chamado de estoque a diversos? Estaria.
Porra, que diabo é isso, adverso? Cara, isso aí é escrituração contábil antiga, manual, que não se usa mais. Mas a Sebrasp ainda continua usando esses conceitos malucos. Quando ele fala que eu tenho uma conta com a craseada sempre vai equivaler às contas credoras. Tá? Então, você vai falar estoque adverso, só que depois ela tem que botar quais são os diversos aqui, tá? Que, ou seja, a banco e a fornecedores. Estaria errado? Não estaria. Então, a Sebrasp poderia cobrar dessa forma também. Ah, que ridículo. Falei, mas é a banca, tá? Beleza aqui? Terceira fórmula. 2 aplicações ou mais e uma origem. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu compre à vista 50 mil reais em estoque para revender e 50 mil reais em veículos para uso próprio. Isso é possível? Claro que é possível. Um deles está no CPC 16, que é estoque, e o outro está no CPC 27, que é ativo imobilizado, né? Então, olha que interessante, ó. Compra de estoque por 50 mil e veículo por 50 mil à vista. Tudo é interpretação aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Quantos ativos eu tenho diferente? 2. Então, significa que eu tenho 2 aplicações de recursos diferentes. Vocês concordam? Então, as aplicações de recursos são os ativos, vão aumentar a débito. E quantas origens eu tenho? Uma só. Só tirei dinheiro do caixa para pagar. Não paguei nada a prazo. Vocês concordam? Tudo bem para vocês? Tá? Então, seja uma origem, uma conta credora e 2 aplicações, 2 contas devedoras aqui. Então, ou seja, ó, débito na conta estoque de 50, débito na conta veículo de 50, que eu estou aumentando aqui os meus ativos, e crédito aonde? Não, caixa na conta banco, né, que está saindo dinheiro à vista da empresa, né? Então o banco, embora seja ativo, estou diminuindo o seu saldo, né? Diminuindo a crédito aqui, né? Então crédito na conta banco de 100 mil reais. Então, estou diminuindo aqui o meu ativo. Então, ou seja, 2 aplicações de recursos e apenas uma origem. Até aqui ok para vocês? Beleza? Ah, Anderson, poderia falar que isso aqui está certo? Diversos a banco? Poderia. Diversas contas devedoras e apenas uma credora. Porra, sacanagem isso. Isso é possível, tá? Só que ela bota aqui embaixo, né? Justamente o estoque, né? E depois o veículo. E aí, para fazer a salada aqui, né? Quarta fórmula. 2 ou mais contas devedoras, 2 ou mais contas credoras. Vamos imaginar aqui que ela compra, né? Que ela compre, né? Um veículo à vista e o estoque a prazo com o fornecedor, por exemplo, né? Isso poderia acontecer também, né? Então, vou botar aqui, ó. Compra do estoque por 50 mil a prazo e do veículo à vista por 50 mil reais. Pergunta que eu faço, quantas aplicações de recursos eu tenho? 2 de novo, né? Dois ativos diferentes, que são estoque e veículos. Quantas origens de recursos eu tenho agora? 2 também. Ou seja, eu tenho uma parte que foi a prazo, que foi uma dívida que eu criei, e a outra, a saída de recursos financeiros, né? Que foi o pagamento à vista, ok? Então, ou seja, olha, como é que vai ficar aqui, ó? Débito na conta estoque por 50, débito na conta veículo por 50, e aí esse estoque vai ser comprado a prazo, gerando o quê? Uma obrigação, e esse veículo foi pago à vista, né? Então vai diminuir a minha conta banco aqui, né? Então, ou seja, aumentei meu estoque a débito, aumentei meu veículo a débito, aumentei o meu passivo a crédito e diminuí o meu ativo a crédito aqui. Então, ou seja, 2 aplicações versus 2
origens de recursos. Anderson, a banca poderia botar isso aqui, ó, diversos, adversos? Poderia. Aí só que ela discriminaria todas as contas embaixo aqui, mas poderia sim. Cara, isso que ridículo, é. Ué, não sou eu que inventei isso, não fiquem com raiva de mim. Né? Estou apenas tentando otimizar o nosso tempo aqui. Então essa é a lógica das fórmulas de lançamento. Claro, a gente vai pegar lançamentos aqui mais complexos, mas em regra geral é justamente isso, né, que a contabilidade faz. Origem versus aplicação de recursos. Ok, gente? Fica à vontade para perguntar. Desculpa. Aqui? Na última? Aqui? Então, eu... Ah, tá. Aqui? Aumentei meu ativo, que é o estoque. Aumentei meu ativo, que é o veículo, né? E como eu paguei à vista, eu diminuí o meu ativo, que é o banco. Tá? Aí meu amigo pediu para perguntar, Anderson, repete o diversos adversos, porque nesse caso aqui, eu tenho diversas contas devedoras e diversas contas credoras, entendeu? Então, se a banca vier a falar de diversos adversos, é sempre, né, um lançamento de quarta fórmula, tá? Ou seja, repare que aqui no segundo, estoque adversos, ou seja, uma conta devedora, duas ou mais credoras, né? Então, segunda fórmula. Terceira fórmula, diversos, uma devedora e duas credoras aqui, ou seja, duas ou mais. Aqui não, diversos, duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras, por isso diversos adversos. Tudo bem? Beleza? Sim ou não, gente? Sim. Não, ou sim ou não, se não a gente repete aqui. Não dá para... Eu preciso... Se for não, a gente repete de novo tudo isso aqui. Tá? Não tem problema nenhum, só que preciso saber só um feedback aqui. Assim, ressalto. Ah, eu quero que vocês saiam expert da aula de hoje em lançamentos contábeis? Obviamente que não. Assim, para quem está estudando há um bom tempo, isso está soando menos bizarro do que quem está vendo agora há pouco tempo. É óbvio isso. Assim, na aula que eu dei da live, né, foi quinta-feira, né, tinham 3 pessoas lá. Gente, quem está vendo contabilidade pela primeira vez? Aí tinha 2 pessoas que falaram assim, eu. Aí eu falei assim, babou. Sério, gente, porque eu só estou sendo sincero. Porque, assim, é humanamente impossível eu fazer um edital tão grande de contabilidade faltando menos de 40 dias. Não tem como, né? Então, ou seja, é correria mesmo, né? E aí, pega o meu material, pega a aula no YouTube, pega livro e vamos embora. Não vou dizer que a pessoa não tem chance, mas tem que correr muito mais. Correr muito mais, isso é fato. Tudo bem aqui, gente? Ok? Tá? Só beber uma água aqui rapidinho? Acabei de explicar pra você. Foi. Aí tu nem olhou pra mim. Tu perguntou, eu expliquei, né? Oi? Então, tu perguntou, aí eu expliquei pra ele. Você explicou o aparelho. Então, toda vez que ocorre a expressão diversos, é porque eu tenho mais de uma conta daquela natureza. Então, por exemplo, na primeira ali, ó, uma conta devedora e 2 ou mais credoras. Aí, se vier estoque a diversos, é porque eu tenho mais de uma conta credora, porque o A significa a conta ou as contas que são credoras, tá? Na terceira fórmula, eu tenho lá 2 contas devedoras e uma credora. Repare que ele botou, ó, diversos, que são diversas contas devedoras, a banco, que só é uma conta credora. E na quarta fórmula, eu tenho 2 contas devedoras e 2 credoras. Então ele botou diversos a diversos, diversas contas devedoras e diversas contas credoras. Essa é a lógica aqui. Então, se eu obrigatoriamente tivesse lançamento, é porque eu tenho um lançamento de quarta fórmula ali. Beleza? Tá? E aí, ó, tem uma questãozinha dessa aí marota aqui, ó, 42. Ó, a expressão contábil a seguir, que é utilizada no sistema clássico de escrituração, indica uma partida de segunda ou terceira fórmula, diversos a diversos. Certo ou errado? A 42. Eu vou pra lá e pra cá. Pra ninguém ficar ali, ó. Ficar procurando mesmo ali, igual doido ali.
Ó, diversos adversos, pode ser segunda ou terceira? Jamais, somente quarta fórmula. Diversas contas devedoras, diversas contas credoras. Então a questão está errada, ok? Oi? Então, olha só, aí agora um ponto importante, tá? Pareceu fácil, porque também a gente falou sobre isso agora, né? Mas para quem nunca viu, segunda, terceira fórmula, pro cara, meu irmão, é indiferente, né? Assim, ele vai chutar ou vai deixar em branco, né? Né, assim. Na segunda vai ser sempre a palavra adversos e na terceira vai ser diversos a alguma coisa, ao contrário? Sempre vai ser assim? Não, ele segue a lógica aqui, né? Débito com a conta que é débito e o crédito na conta craseada. Como eu tenho duas contas acredoras, ele botou adversos. Só que, obviamente, né, ele precisa indicar quais são as contas credoras, né? Então ela vem depois. A banco, que significa o crédito no banco, e a fornecedor, que é o crédito no fornecedor. Aqui já em cima já é o diferente, ó. Duas contas devedoras. Então repare que o diversos está sem a crase, porque não é conta credora aqui. Diversas contas devedoras e uma apenas conta credora. E ele elenca abaixo quais são as contas devedoras, ó, sem o A, ó, né? E aí aqui ele já faz a miscelânea, né? Ou seja, duas devedoras, diversos, devedoras, duas contas credoras, adverso. Aí o certo é ele fazer o quê? Também colocar o estoque veículo aqui embaixo e depois a banco e a fornecedor, entendeu? O certo é isso. Mas falar que isso aqui está errado, não tá. Tá? Botar só isso aqui na prova, não estaria. Mas lembrando que toda vez que houver diversos, é só lembrar. Se ele estiver sozinho, são duas ou mais contas devedoras. Se tiver adversos, opa, duas ou mais contas credoras. Ou se tiver diversos adversos, quarta fórmula, duas ou mais devedoras, duas ou mais credoras. Essa é a lógica. Então o A, quando ele vem agraciado, é credor? Sempre credora. O que vier sem nada é devedora. Tá? Sebraschi gosta disso de vez em quando para perturbar a cabeça aí do candidato, né? Deixa eu ver aqui. A questão é que não falta pra gente fazer, né? Deixa eu ver aqui a 43. Olha essa aqui, ó. Essa é boa, hein? Essa aqui eu vou ter que fazer uma contabilização anterior. Mas vamos lá, para quem tá já aí com, né, com contabilidade mais tranquila aqui. A venda com ágio das ações adquiridas pela empresa corresponde ao lançamento de terceira forma? O que vocês acham? Ó, terceira forma tem que ser o quê? Duas ou mais contas devedoras e uma conta credora. O que vocês acham? Olha, é terceira fórmula. Terceira fórmula. Quando eu vendo com ágio. 43 essa. Olha só. Bizu, tá? Mesmo que eu não faça ideia das todas as contas que poderiam conter esse lançamento contábil, depois eu vou mostrar para vocês aqui, pense no seguinte, a interpretação, gente, contabilidade é interpretação, tá? Se eu vendi, entrou dinheiro ou saiu dinheiro? Entrou dinheiro. Então, se entrou dinheiro, meu banco, o que aconteceu com ele? Debitou, né? Aumentou. Então, meus amigos, falar, né, que eu tenho uma conta, por exemplo, que na terceira fórmula, ele fala que eu tenho uma conta o quê? Apenas não, na terceira fórmula. Duas contas ou mais devedoras, né? Aí eu vou pensar o seguinte, cara, pelo menos a conta banco vai ter lá, devedora. Né? E aí eu preciso entender o seguinte, quando eu compro ações próprias, nós falamos sobre isso hoje, vamos mostrar o lançamento contábil aqui. A ação de tesouraria é o quê? Uma conta redutora do PL. Mas por que ela é redutora do PL? Muita gente me pergunta isso, né? Isso faz muito sentido para as empresas de capital aberto, tá? Que tem ações negociadas em bolsa. Alguém investe em ação aqui? Não fiquem com vergonha de falar não. Tá faltando dinheiro? Não, porque a ação você compra, com R$200 você compra ação, tá? O pessoal fica meio bolado de falar, pô, você é sequestrado aí, achar que eu tenho dinheiro e tal, né, concurseiro, né? Mas, cara, a ação tipo assim, ele é disponível para qualquer pessoa hoje em dia, né?
Então o que acontece? A empresa, quando ela resolve oferecer ações ao mercado, as ações não são mais dela. As ações são de quem comprar, ok? Aí existem investidores majoritários, minoritários, aí é outra conversa. Mas em tese, a empresa, ela pulveriza as ações, né, para as pessoas de fora. Mas, obviamente, é permitido que a empresa recompre parte dessas ações. Não há problema nenhum da empresa ter ações dela mesma. Tem um limite para isso, 10% das ações ordinárias, né? Então, quando ela recompra as ações, vocês concordam que ela está saindo com caixa? Né? E esse PL, né, que se representa, né, ou que é representado pelas ações que ela estaria no mercado, essas ações que estariam no mercado, quando ela recompra, essas ações disponíveis aumentam ou diminuem? Diminuem. Tá? Então, ou seja, o capital social da empresa, efetivamente, ele acaba diminuindo porque uma parte dessas ações a empresa recomprou. Perfeito? Tá? Então, como é que fica o lançamento da compra das ações pela própria... Eu vou falar primeiro da compra, para vocês entenderem aqui a da venda, tá? Então, por exemplo, compra de ações, tá? Aí vamos supor que a empresa comprou 100 mil reais em ações aqui, tá? Então vamos lá. Se ela comprou 100 mil reais em ações, o caixa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. O caixa é o quê? Ativo ou passivo? Ativo. Então, se o ativo diminuiu, diminui a crédito. Então, crédito aqui, ó, na conta banco, 100 mil reais. Ok para vocês? Tá? E o que ocorre com o capital social da empresa? Ele diminui. Só que ele diminui a partir de uma conta redutora chamada de ações em tesouraria, no valor de 100 mil reais. Essa conta aqui, meus amigos, ela é uma conta redutora do patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido, ele é conta o quê? Credora, aumenta a crédito. Se eu estou reduzindo o meu PL reduz a débito, ok aqui? Então, uma redutora do PL. Beleza, comprei ações por 100 mil. Vamos imaginar que eu tenha vendido com ágio, que inclusive é um dos motivos dela comprar ação, depois vender com ágio, né? Ela vendeu por 120, né? Vai surgir uma conta aí diferente para muitos de vocês, tá? Venda das ações por 120. Pergunta não quer calar. Se vendeu ações, entrou dinheiro aonde? No caixa, né? O caixa é o quê? Ativo. Aumenta a débito. Então, débito na conta caixa ou na conta banco. Qual o valor? 120. Pergunta que não quer calar. O que eu faço com as ações de tesouraria agora? Se eu vendi? Baixo elas, não é isso? E como é que eu baixo uma conta que eu botei a débito? Creditando ela, não é isso? Né? Então, credito aqui, ó, uma conta chamada ações em tesouraria, no valor de 100, e aí vão me restar 20. Esses 20 seriam o quê? Aí, se a Sebrasp vier com essa aí, 90% da galera vai errar. Não vocês. Vocês estão nos 10 que vão acertar. Tá? Ou seja, não é receita. Tá? É chamado de reserva de capital. Tá? Ou seja, a reserva de capital, tá? Vou botar aqui até em vermelho aqui, ó. Pertence ao PL, aumentando o seu saldo, mas essa conta ela surge em quais momentos? Reserva de capital é toda vez que ocorre um aumento no PL que envolve transações realizadas pelos proprietários de capital. Então, ou seja, foi uma transação realizada pelos próprios proprietários de capital, não foi? Pela própria empresa? Então, ou seja, nunca gera receita numa situação dessa. Então, esse ganho na emissão de ações vai gerar uma reserva de capital. Aí a pergunta, e se houvesse um deságio? Se ela vendesse por 90, por exemplo, né? Possivelmente a empresa teria dois caminhos a seguir, né? Ou colocaria isso como uma redutora de uma reserva,
se ela tivesse uma reserva, uma redutora de uma reserva, tá? Ou colocaria como prejuízo acumulado do exercício, diretamente no PL. Tá? Nunca transita pela DRE essas transações feitas pelos próprios proprietários de capital. E no caso do ágio, ele poderia também ser para aumento do capital social? Oi? Ele poderia também entrar como aumento do capital social? Então, a reserva de capital, ela é a última a ser usada para aumentar o capital social. Tá? Existem as outras reservas que servem para essa finalidade, mas ela seria a última. Poderia usar se eu já tivesse esgotado, né, todas as outras reservas, tá? Mas pouco provável que caia uma questão dessa na prova. Mas, já que perguntou, não vou te deixar sem resposta não, beleza? Ok? Então, ficar atento, a reserva de capital é todo o aumento no patrimônio líquido de transações que decorrem dos proprietários de capital. Não pode transitar pelo resultado, não é receita isso, tá? Eu não vendi nada de produto, de serviço, não tem relação com a minha atividade operacional. Mas, obviamente, ações de terceiros nem fica ali no patrimônio líquido, não fica no ativo. Quando ela compra ações de terceiros? Porque aí tem a situação, comprar ações de terceiros e vender ações de terceiros. Então, quando ela compra ações de terceiros, eu tenho duas possibilidades ou até três de contabilização, tá? O que acontece? Se eu compro ações para ter o controle, né, ou influência significativa, ou seja, eu comprei 60% de participação de uma empresa. Pô, eu tenho controle, não tenho? Pô, eu sou o maior acionista, né? Aí eu vou colocar isso em investimentos, lá no balanço patrimonial, tá? Se eu compro simplesmente ações para vender, num curto prazo, é bem provável que ela fique no ativo circulante como uma aplicação, né, mantido para venda ali em período rápido. Beleza? Tá? Ou se ela espera realizar no longo prazo, eles seriam realizáveis a longo prazo. Aí vai depender do contexto, né, dessa compra. Beleza? Ok? Não, mas aí tudo bem, mas aí depois tem um mecanismo de venda e vira receita, né? Não, aí sim, né? Porque aí são ações que eu adquiri, né, para investimento, né, que não são as minhas ações próprias, né? São ações de terceiros. Aí vira uma receita lá. Vira receita. Se eu vender com ágio, vira receita para a empresa. Beleza? Tá? Só se eu vender com ágio, tá? Ou perda. Isso. Tá? Contabilidade é lindo, gente. É porque infelizmente, a gente foca muito em débito e crédito. A contabilidade ela é linda, cara. Porque ela faz tanta coisa. Não, mas é sério, porque, assim, alguém me pergunta o seguinte, inclusive tá lá no prefácio do meu livro, né? Anderson, por que a Polícia Federal pede contabilidade? Eu sei te dizer tranquilamente por quê. Tá? Assim, a maneira que ela pede contabilidade talvez não seja a mais adequada, tá? Porque acontece? Pergunta que não quer calar. Quais são os crimes que mais crescem no país? Crimes financeiros, gente. Crimes financeiros, lavagem de dinheiro, fraudes. Então, quem trabalha com a Polícia Federal precisa conhecer de contabilidade. Mas, claro e evidente, não necessariamente de débito e crédito. Então, talvez o edital da Polícia Federal pudesse ser melhor estruturado para situações mais práticas, para essa direção específica. Ou seja, TI, lógico que tem que saber muito. Por isso que tem 36. Contabilidade, lógico que tem que saber muito. Mas talvez o edital pudesse ser melhor, né, elaborado e melhor publicado para atender essa demanda. Oi? Mas estou falando, né? Porque assim, a contabilidade ela é necessária. Sim, o conhecimento dela, né? Mas, né, não necessariamente débito e crédito, né? Deixa eu ver aqui a próxima. 43. Então vamos lá. Acabou que eu não respondi, né, aqui, né? Quando eu vendi ações com ágio, eu tenho uma conta devedora e duas credoras. Logo, isso é lançamento de segunda fórmula, né? E ele está falando que é de terceira fórmula. Então, ela está errada. Beleza aqui? Ok? Show de bola, show de bola. Vamos lá. Vamos falar de correção de lançamento logo, que a gente mata 32 a 33 também, tá? Isso aqui é molezinho, isso aqui. Aqui, eu posso aqui?
Oi. Então, uma delas eu falei agora, vender com ágil. E a segunda, né? Existe um indicador para quem investe em bolsa chamado de lucro por ação. O que seria isso? Eu vou pegar o lucro da DRE e dividir pelo número de ações. Tá? E quando você compra uma ação, você analisa esse indicador para saber se a empresa gera, um lucro por ação que você entende valer a pena fazer um investimento. Quando você compra ações próprias, desse cálculo de número de ações, eu retiro as ações próprias da empresa. Então, às vezes, olha que interessante isso, né? Ela quer criar uma estratégia de aumentar esse lucro por ação, ela compra ações dela mesma. Então, vamos imaginar o seguinte, a empresa tem um lucro de 1 milhão, supostamente, tá? E aí eu tinha lá 100 mil ações próprias. 100 mil ações generalizadas, né? 1 milhão de lucro, 100 mil ações, lucro por ação de R$10. Não é isso? Dividir 1 milhão por 100 mil, R$10. Vamos supor que a empresa compre 10% dessas ações. Então eu retiro desses 100 mil ações 10 mil. Aí vai passar a ser 90. Então o cálculo seria 1 milhão por 90. O que significa isso? Lucro por ação passa a ser o quê? Maior. Então ela passa a criar um indicador maior para os investidores. Isso aumenta o apetite deles também de investir. Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Beleza? Tá? A venda com ágil só vai ser segundo a fórmula só? A venda com ágil? A princípio, sim. A não ser que ele receba parte à vista e parte a prazo. Não, ele perguntou, ué. Não foi eu que perguntei, ele que perguntou. Pode ter várias situações, né? Tipo assim, não tem aquele programa, o cara bota no ouvido, troca, não sei o que, por um abacaxi, sim. Pode ser. Então vai depender da forma que ele recebeu, entendeu? Vai depender de um monte de coisa, né? Oi? Ó, aqui a pergunta do meu amigo aqui, ó. Se ele recebe parte à vista e parte a prazo, entraria mais um débito aqui, vocês concordam? Seria a quarta fórmula. Legal? Não, mas a pergunta dele foi legal, ó. Foi legal. Né? Briga com ele lá. Ele que perguntou. Vamos lá, meus queridos, para a gente matar aqui a 32 e a 33. Retificação de erros, tá? Obviamente, os lançamentos contábeis estão sujeitos a erros, tá? E existem aí algumas formas de fazer essas correções. A mais comum, que está no nosso dia a dia, é o estorno, né? Quem nunca teve uma operação estornada, né? Então, ou seja, no que consiste o estorno? Consiste obrigatoriamente em 2 lançamentos. Um lançamento para anular o anterior, né, para zerar o lançamento equivocado, e o segundo para fazer o lançamento correto. Então, por mais que às vezes eu tenho apenas uma das contas com problema, se eu optar por fazer o estorno, eu vou anular integralmente as 2 contas. Por exemplo, eu comprei mercadorias a prazo, eu não teria que debitar estoque e creditar fornecedores?
Vamos imaginar que eu debitei estoque, creditei caixa. Cara, se eu quiser fazer o estorno, eu vou cancelar integralmente o lançamento. Eu vou zerar as duas contas, a estoque e o caixa. Uma vez zerada, eu vou fazer o lançamento correto de débito estoque e crédito em fornecedor. Tá? Então, ou seja, o estorno, obrigatoriamente, ó, preciso fazer 2 lançamentos. Um para anular o anterior integralmente, mesmo que somente uma das contas esteja com problema, e depois fazer o lançamento correto. Já a transferência, eu só faço um lançamento. Tá? Mas por que um lançamento? Por exemplo, no exemplo que eu dei, comprei a prazo estoque, débito, estoque, crédito, caixa. Cara, tá errado, a conta credora. Não é isso? Mas o débito tá o quê? Tá certo. Então por que não só anular, né, ou zerar a conta que está errada? Ou seja, vou zerar a conta banco e vou creditar a conta correta. Acabou. Apenas o quê? Um lançamento. Ou seja, não precisei fazer 2, que no estorno eu zerei todo o meu lançamento anterior. Tudo bem em relação a isso? Tá? Na transferência, eu só corrijo aquela que estava errada. O que estava certo eu vou deixar. Tá? Então, ou seja, eu só conserto a conta que estava errada. E o lançamento de complementação não tem conta errada, mas tem valor errado. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, eu comprei um estoque por R$10.000 a prazo. E aí eu debitei 10 mil. Né? Era para debitar 1.000. Né? Então, ou seja, eu vou fazer um complemento negativo nesse cara, diminuindo as duas contas, que estão superiores em 9 mil. Ok em relação a isso? Da mesma maneira, se eu tivesse que comprar um estoque por 10 mil e eu só coloquei 1.000, eu vou complementar essas contas positivamente, colocando mais R$9.000 nessas contas. Então, ou seja, o de complementação não tem conta errada, tá? Tem valor errado. E aí eu posso diminuir o seu saldo ou aumentar o seu saldo. É basicamente isso, tá? Então, se a gente for olhar aqui a questão 32, ó, um procedimento usual na escrituração contábil é o estorno, que ocorre quando um erro de lançamento foi cometido e o estorno necessariamente deve reverter integralmente o lançamento errado, não sendo admitido o estorno parcial de lançamento. Se eu optar pelo estorno, meu amigo, obrigatoriamente é integral, tá? Então ela está o quê? Tá certa aqui, ok para vocês? 32, tá? Então o estorno, obrigatoriamente eu tenho o cancelamento, né? A integral do lançamento anterior. Olha a próxima aqui, ó. Suponha-se que um contador tenha registrado indevidamente o valor de R$10.000 a um fornecedor devido à compra de estoque, quando efetivamente o valor devido era de 1.000. Então repare o seguinte, olha só, a conta fornecedora existe. Só que ao invés de eu colocar R$1.000, eu coloquei quanto? 10 mil. Então o valor a ser creditado teria que ser 1.000. Mas eu creditei indevidamente ele em 10. Vocês concordam? É isso que eu quero dizer aqui, né? Nesse caso, para efeito de retificação, deverá efetuar um lançamento de complementação, no caso negativo, né? Creditando o estoque e debitando o fornecedor por R$10.000. Desculpa, por R$9.000. Certo ou errado? Deixa eu botar para vocês visualizarem melhor. Eu deveria ter colocado R$1.000. Aí o cara botou quanto? 10 mil. As contas estão corretas. De fato, eu debito estoque e credito fornecedor. Mas o valor certo era quanto? R$1.000. Então, como é que eu vou fazer para esses 10 mil virar 9? Aliás, desculpa, virar R$1.000. Eu vou creditar R$9.000 na conta estoque. Vocês concordam? Para ele ficar com um saldo de 1.000. E o fornecedor, vou fazer o que com ele? Vou debitar a conta fornecedor em R$9.000. Quando eu fizer o razonete, eu vou ter lá o estoque 10 mil menos 9 dá 1.000. E o fornecedor, 10 mil no crédito, menos 9 mil de débito, R$1.000. É isso que está falando aí? Exatamente isso. Então a questão está o quê? Certa. Tá? Então retificação é basicamente isso. Estorno, 2 lançamentos, anulo integralmente o primeiro, depois faço certo. Transferência, só corrijo aquilo que está errado. E complemento, só ajusto o valor. As contas estão certas, só ajusto o valor para mais ou para
menos. Beleza? Vamos lá. 2h38 ainda? Ah, tá bom. Ah, não, eu esqueci. Tem que botar mais uns... 15 para as 3, 15 para as 3. Maravilha. Ó, 48 e 49 vocês têm condição de responder. Dê uma olhada aí. 48 e 49. Quarenta e 49. Essa 48 a gente até falou sobre ela hoje, hein? E a 49 não deixa de ser, né? Não deixa de ter relação com a 48, né? Ah, você perguntou dos fatos, que eu não botei a questão aqui, né? Agora que eu vi, é que na outra a gente botou bastante, né? Não, mas eu falo sobre isso sim, com certeza. Não, eu já falaria mesmo, né? Que quando eu olhei agora aqui que eu vi que não botei. É porque na live eu vi todas. Foi? Todas? É mesmo? Mas tá bom, errar agora não tem problema não. Hã? Aí na prova inverte, aquela tá certo. Errar não é problema agora. Já porque eu preciso testar, né? Não só para isso, não, mas para a vida, né? Cara, muita coisa errada. Muita coisa errada. Até porque questão de concurso, a depender, é muito subjetiva, né? Então, ou seja, às vezes o cara quer dizer alguma coisa, mas ele não conseguiu expressar aquilo na questão, né? E aí, meu amigo, aí vai te dar um monte de resposta na ver muitas das vezes, entendeu? Então, assim, eu morro de rir, né? Quando eu olho o que concurso lá, né, por algum motivo, né? Aí eu vejo lá, resposta da galera, né? Via ChatGPT. Pô, eu acho muito engraçado, né, cara? Porque, tipo assim, o cara confia ali 100%, né? No que o ChatGPT coloca. Não pode, né? Teve um caso emblemático na área de direito que um juiz negou. Despachou. Ele negou. Esse é outro caso. Ah, tá. Ele negou 13 petições que ele descobriu que foi criada, advogado criou por ChatGPT, que o ChatGPT inventou a jurisdição, inventou o nome de advogado, tudo falso, tudo errado. O advogado, em vez de tentar Checar, né? Checar. não, ele confiou.
É por isso que eu tô falando assim, eu uso bastante para otimizar rotinas, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma consultoria para fazer, ou uma perícia mesmo, né? E aí, pô, o processo é gigante, né? Aí eu boto o processo lá, né? E faço algumas perguntas para ele, né? Tipo assim, os principais itens, né? Principais documentos que foram enviados. E eu vou checando, né? Vou checando, até para orientar alguém e tal, não sei o quê, né? Porque às vezes o processo tem 2.000 páginas, porra, aí é foda, né? E aí, às vezes você... Aí isso é bom para poder te orientar para fazer o seguinte, ó, veio isso aqui, não veio isso aqui, aí eu vou batendo. Às vezes faz sentido, né? Tem hora que ele erra mesmo. É porque você tem que saber perguntar. Às vezes a página não está tão legível e aí ele não vai conseguir ler, entendeu? Então, Não, comando é tudo, né? Senão dá ruim. Senão fica fácil, qualquer pessoa, né? Não, mas eu acho mó barato. Eu gosto muito. E aí, meus queridos? 48. Ó, vamos lá. A empresa que recebe antecipadamente dos seus clientes uma parcela dos recursos destinados ao pagamento de serviços a serem por ela prestados no futuro, deve reconhecer um passivo quando do recebimento dos recursos e baixar o referido passivo na data em que se der a prestação dos serviços contratados. Certo ou errado? Foi o que nós falamos, né? Pedi um sinal para a empresa lá, vou treinar só em agosto. Entrou o dinheiro, mas reconheci um passivo. Debitei o caixa, debitei o banco, creditei um adiantamento de cliente. Em agosto, quando eu for realizar o treinamento, vou reconhecer a receita e vou baixar o passivo. Certinho aqui é 48, ok? Oi? Gera uma obrigação de prestar o serviço, né? Perfeito. E aqui, ó, 49, ó, uma entidade que adiantar recursos às empresas que lhe prestem serviços deverá registrar esses adiantamentos a débito como uma conta de despesa e a crédito uma conta de ativo. Então, ou seja, não é despesa. Ou seja, para quem está concedendo, né, o adiantamento, tem um direito de receber alguma coisa, né? Então, ou seja, se eu reconheci lá no passivo porque eu recebi, quem adiantou, né, é um direito. Ou seja, direito para quem adiantou e passivo para quem recebeu esse adiantamento, ok? Jamais uma despesa, porque o fato gerador ainda não ocorreu. O fato gerador só vai ocorrer quando eu prestar o serviço. Aí eu reconheço a minha receita e ele lá reconhece a sua despesa, ok? Tá errado para a despesa, o crédito está certo, tá? O débito que é uma conta de ativo, ou seja, adiantamentos concedidos, por exemplo, poderia ser uma conta dessa, entendeu? Ou seja, o débito não é despesa, porque o fato gerador não ocorreu, entendeu? Então, ou seja, eu adiantei alguma coisa para alguém antes dele prestar o serviço para mim. No caso da empresa, a empresa não fez o adiantamento para mim? Para ela não é despesa ainda, porque não reconheci como receita ainda, entendeu? Então, ou seja, ela adiantou para mim, gerou um direito a receber, né, um serviço prestado, creditei a conta banco, eu, por contrapartida, recebi o dinheiro débito na conta banco e crédito no adiantamento de clientes, é um passivo. Quando eu prestar o serviço, eu que recebi, baixo o passivo, reconheço a receita. E a empresa baixa o direito, reconhece a despesa, porque o fato gerador ainda não ocorreu. Simples assim. Simples assim, gostaram? Sim. Não, mas falando sério agora, olha só, falando sério. A despesa e receita são reconhecidas pelo regime de competência. Então, pensa no seguinte, eu só reconheço a receita e despesa quando ocorrer o fato gerador. E o fato gerador, neste caso específico, só vai ocorrer em agosto. Eles depositaram o dinheiro antes para mim, tá? Então, ou seja, entrou dinheiro no caixa, aumentei a minha conta bancária. Só que eu tenho uma obrigação de prestar um serviço. Gerei um passivo. Então, debitei eu, empresa, tá? Minha empresa de treinamento. Debitou caixa, creditei passivo, né? Para prestar serviço, né? O adiantamento, né? Oi? Agora o 49 é o contrário. Agora, a empresa que adiantou, debitei um direito. O direito é ativo, né? E aí, creditei o caixa porque ela pagou. Né? Creditou o caixa aqui. Ou seja, direito de quê? Direito de ter o serviço prestado por mim. Perfeito? Né?
A empresa que me adiantou. Oi? Não, eu sei, tô falando. A primeira é o fato de eu ter recebido. Gerei lá a entrada de caixa, o passivo. Quando eu prestar o serviço, reconheço a receita e baixo o passivo. Essa é a 48, certo? Né? A 49 já está falando do cara que adiantou. Quem adiantou não é despesa ainda, ok? Ele adiantou um recurso. Do serviço só vai ser prestado em agosto. Então, se ele adiantou um recurso, ele tem um direito. E o direito também é um ativo. Débito nesse ativo, adiantamentos concedidos a cliente, que seja. Aí a empresa vai avaliar qual é a melhor conta. Crédito na conta caixa. Né? Porque ela está saindo com o caixa dela para me pagar antecipado, entendeu? Quando eu for prestar o serviço, aí nós já falamos que eu vou reconhecer a receita e vou baixar o passivo. E a empresa vai baixar o direito e vai reconhecer uma despesa, porque de fato eu prestei o serviço, uma despesa como prestação de serviços. Então é só olhar os dois lados da moeda, né? O fato gerador só vai ocorrer em agosto, tanto para a despesa quanto para a receita. Esse finalzinho aí, você falou, quando seria crédito e banco, aí débito e adiantamento de serviços, certo? Seria a 49. Só que aí mais para frente, quando o serviço for prestado. Como Isso. seria esse lançamento para inverter isso? Então aqui, ó, vamos só colocar aqui no quadro, fica mais visual, né? Botar aqui, ó. Hoje, bateu o dinheiro hoje na empresa. Tá? Então vou botar aqui, ó. Ó, botar aqui, ó. Minha empresa, eu, né? E a contratante. Bateu o dinheiro hoje. Debitei a conta banco. Vou botar aqui 100 prata. Creditei adiantamento de cliente. Tá? Então, ou seja, eu que estou recebendo, né? Vocês concordam aqui que está aumentando a minha conta bancária? Então, aumentei o meu ativo. E aumentei o meu passivo, porque eu recebi um adiantamento de um cliente. Então, isso é um passivo, ok? Então, para a empresa que contratante aqui, creditei a conta banco, né? E debitei aqui, ó, um adiantamento a cliente. Olha a preposição aí, né? Que maravilha, né? Então, ou seja, adiantei um recurso ao cliente. Se eu adiantei a direito, recebi adiantamento de cliente. Então, na minha empresa é uma obrigação, ok? Em relação a isso? Perfeito? Então, ou seja, aumentei meu ativo aqui, porque eu tenho um direito, né, de ter o serviço prestado, né? E diminuí aqui o meu ativo, tá? Prestei o serviço. Opa! Prestei o serviço. Vou debitar o passivo. Não tem mais passivo se eu presto serviço, certo? Né? Então, debito aqui, ó, o adiantamento de cliente em R$100 e credito quem? Uma receita de prestação de serviço. R$100. Então, ó, diminui meu passivo e aumentei a minha receita. Então, a receita só é gerada quando efetivamente eu presto o serviço. E para a empresa que contratou, né, eu vou creditar o adiantamento a cliente, porque esse direito ela não tem mais, porque eu já prestei o serviço, e vai reconhecer uma despesa de prestação de serviço. Ou seja, aumentei aqui a minha despesa, a débito, né? E aqui reduzi uma conta de ativo a crédito. É isso que acontece. Beleza? Ok? E aí? Eu não consegui pegar onde é que está o erro aqui. Erro? Não foi errado. Não é o erro. Não, porque não tem despesa no ato do adiantamento de recurso. Aqui, ó. A contratante, ela não reconhece a despesa quando ela adianta o recurso. Isso aqui é um ativo. O erro está aí. Ele está dizendo que tem despesa ali, entendeu? A despesa só ocorre quando eu presto o serviço, entendeu? Não necessariamente no adiantamento. Perfeito? Tá? Então o erro está justamente ali. Beleza? Ok? Ali no caso do contratante não tinha que ser adiantamento a fornecedor, porque você não é o fornecedor? Aqui é direito isso. Aqui? Porque você lá recebeu adiantamento de cliente. O cliente aqui é contratante. Pode ser fornecedor, não tem problema nenhum não. Tá bom. Não tem problema não. O mais importante é o A. Tá. Adiantamento a alguém.
tá? Mas ele é Não, mas ele tá certo. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Eu sou o fornecedor de serviços para ele tá certo. Tá? Mas o mais importante é ter a questão do adiantamento a alguém. E aqui recebi o adiantamento de alguém. Beleza? Tá? Me pediu para fazer um intervalo. Deixa eu só ver se tem mais alguma questãozinha aqui só para a gente matar. Rapidinho, calma aí. Falta um minutinho. Só para ver se tem mais alguma aqui, rapidinho, que seja simples. Ó, a 47 dá para fazer. Vamos lá fazer a 47. Tem uma lógica parecida com essa aqui. Ó, vamos lembrar dos seguros pagos antecipadamente. Quando eu pago antecipadamente por um seguro, eu tenho uma despesa no ato desse pagamento? Vamos supor que hoje eu esteja renovando o meu seguro e ela, senhor Anderson, o seu seguro esse ano vai ser de R$ 1.200. Tá? Aí eu resolvo pagar esse seguro integralmente na data de hoje, já com a vigência dos 12 meses. Eu reconheço uma despesa nesse momento que eu pago o seguro completamente? Não, jamais. Porque da mesma forma que o recebimento antecipado não gera uma receita, o pagamento antecipado também não gera uma despesa. Ele gera o quê? Um direito de uso desse seguro ao longo dos 12 meses, tá? Então, ou seja, quando eu pago antecipadamente o ano cheio, o ano todo do seguro, tudo bem, sai caixa? Sai caixa. Acredita banco? Acredita banco. Mas o débito não pode ser despesa. O débito é uma conta, aí vai depender da como a banca vai chamar, né? De seguros a vencer, prêmios de seguros a vencer, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu estou pagando antecipadamente por 12 meses de uso. Então eu tenho o direito de usar o seguro durante 12 meses. Então, ou seja, quando eu faço um pagamento de R$ 1.200 aqui, ó, até o saco veio junto comigo aqui, ó. Sai fora, saco. Então, ou seja, ó, paguei antecipadamente o seguro por R$ 1.200. E esse seguro aqui, ó, vai ter a vigência de 12 meses. Vocês concordam que, de fato, sai dinheiro do banco? R$ 1.200. Normalmente, a Sebrasp chama essa conta de seguros a vencer. E isso, meus amigos, é um direito. Aumenta o meu ativo. E aqui reduz o meu ativo. Mas por que aumenta o meu ativo? Porque eu estou com o direito de usufruir o seguro pelo prazo de 12 meses. Então, como é que funciona essa brincadeira aqui? Se esse cara aqui, esses 1.200 se refere a 12 meses, é como se cada mês tivesse valendo R$ 100. Aí vamos imaginar que eu esteja pagando o seguro hoje, dia 21 de junho, tá? No dia 21 de julho, eu reconheço um mês de seguro. Aí sim eu reconheço 1/12 da despesa com seguro. Então aí sim, ó, débito em despesa com seguro no valor de R$ 100 e crédito aqui, ó, de seguro a vencer. Ou seja, todo mês eu vou apropriando 1/12 desses 1.200, porque eu preciso reconhecer por competência. Isso vale para qualquer coisa. É que o seguro é o exemplo mais comum que a Sebrasp adota. Mas, por exemplo, poderia pagar aluguel antecipado? Mesma coisa. Um IPTU antecipado? Mesma coisa. Um IPVA antecipado? A mesma coisa. Por quê? Porque esses pagamentos, eles têm um período de competência, que são 12 meses. Então, se eu pago antecipadamente, a despesa ela só pode ser reconhecida mês a mês. Tudo bem para vocês? Então, nessa 47, ó, na contratação de um seguro anual, a contabilização correta pelo montante total da despesa é apresentada a seguir. Débito em despesa com seguro? Não posso reconhecer a despesa com seguro no ato da contratação, jamais, porque ela ocorre mês a mês, tá? Então tá errado porque não é despesa com seguro, e sim um seguro a vencer, tá? E aí, meus amigos, e se ele não pagar nada no ato da transação? Meus amigos, se ele não pagar nada no ato da transação,
não reconheço porcaria nenhuma. E aí, a partir do primeiro mês que eu reconheço a despesa com seguro, com a parcela que eu vou pagar. Acabou. Tá? Então, ou seja, se eu renovo o contrato e não pago nada naquele momento, é somente um ato administrativo. Lembram disso? Ato administrativo. Não paguei nada, cara. Não impactou meu patrimônio. Ok? Mas se eu paguei, aí impactou meu patrimônio. Né? Aí, nesse caso aqui, seria o quê no primeiro lançamento? Um fato permutativo. Porque eu estou aumentando uma conta de direito e diminuindo uma conta, né, de banco aqui. Duas contas de ativos que não impactam o meu PL. E na segunda? E a apropriação mensal do seguro? Que gera uma despesa? Fato modificativo diminutivo, porque eu tenho a bendita despesa mensalmente. Então, o bizu é, normalmente, contratação de item, aquisição de item, não tem conta de resultado, em regra geral. Mesmo que tenha juros, porque os juros só podem ser reconhecidos a partir do primeiro mês. Então, esse é o bizu que eu dou para vocês. Qualquer aquisição, qualquer empréstimo, qualquer transação e no início não envolve contas de resultado. Beleza? Ok? Então, vamos fazer um intervalo para a gente voltar aí com as demais questões.